Após 40 horas de luta, o dragão da floresta disparou seu sopro de fogo. A criatura devastou todo o campo enquanto os aventureiros fugiam desesperados. Ao mesmo tempo, Alwayne, um fazendeiro simples e infeliz, observava suas berinjelas. Ele desejava não ser tão insignificante. Assim que terminou a colheita, o deus daquele mundo maximizou todas as suas habilidades de cultivo. Seu amigo Testa ficou com inveja do novo poder de Al. Mesmo a habilidade de pesca de Al estava no nível 10, o que era absurdo. O deus do mundo então ofereceu a ele a chance de evoluir todos os seus talentos. Após fundir suas habilidades, ele recebeu o status de Afer da natureza. Seu nível de ataque disparou para um número astronômico. Al lembrou que precisava entregar seus produtos na capital. No caminho, ele viu o dragão atacando os aventureiros indefesos. Sem saber como ajudar, Al arremessou uma cenoura para distrair a fera. A cenoura atravessou o corpo do dragão e o explodiu instantaneamente. Todos os aventureiros ficaram chocados com o que tinham acabado de presenciar. O próprio Al ficou surpreso com o poder que tinha acabado de manifestar. Ele decidiu ignorar o caos e continuar sua viagem. Ao chegar na capital, ele viu uma jovem sendo sequestrada. Quando o bandido tentou fugir, Al avançou e a salvou em seus braços. O criminoso tentou atacar, mas Al desviou da faca e o arremessou longe. Enquanto os guardas prendiam o homem, Al percebeu que ganhou o dom de ver o futuro. A garota agradeceu por ele ter salvado sua vida. Al, sem paciência, chamou a moça de feia e saiu correndo. Após vender seus produtos, os guardas o impediram de deixar a cidade. A garota apareceu novamente revelando ser Folly, a princesa da capital. Ele se perguntou como alguém tão estranha poderia ser da realeza. Ela reclamou que ele parecia não tomar banho há 2 anos. Folly ordenou que ele desse seu nome e o convidou para ser seu guarda real. Al recusou o convite, dizendo que só se importava com suas plantações. A princesa, impressionada, ofereceu a ele um campo real gigantesco. Ela explicou que ele derrotou alguém com status acima de 500, o que era muito raro. Al não fazia ideia de que seu poder estava muito acima do normal. Enquanto isso, no castelo, o capitão dos cavaleiros alertou o rei sobre a abertura da zona do inferno. Al mal tinha relaxado por 3 segundos quando seu amigo começou a bater na porta. Ele gritava desesperado que uma horda de monstros avançava contra a casa. Al se sentiu ali diferentão por finalmente encerrar aquela vida miserável. Mas lembrou que a colheita anual aconteceria no dia seguinte. Ele correu direto para o campo para verificar sua plantação. Ao chegar lá, viu um enorme exército de demônios marchando para a capital real. Ninguém ali se importava minimamente com sua pequena vila. Al ficou satisfeito ao pensar que o rosto feio de Folly seria finalmente eliminado. Porém, percebeu que a destruição da capital significaria perder todas as suas vendas. Ele sabia que precisava salvá-la novamente. O rei e a princesa no comando em seus cavalos quando chegaram a um beco sem saída. Sisil revelou que aquele era o destino final deles. Assim que terminou de falar, ele lançou um chicote mágico contra o rei. O monarca foi derrubado instantaneamente pela investida. Os soldados sacaram as espadas, mas Sisil usou sua magia para eliminá-los. Grandes asas brotaram de suas costas naquele momento. Era a oportunidade que ele esperava para revelar sua identidade como o novo rei demônio, Romeu. Quando um soldado tentou atacá-lo, Romeu o atravessou com energia mágica. Seu objetivo era se tornar o novo rei daquele país para controlar a todos. Ele precisava que o rei e a princesa desaparecessem para alcançar seu plano. Romeu convocou uma esfera de energia e a lançou contra eles. O rei ativou sua defesa suprema, mas o orbe mágico começou a romper o escudo. Folly usou todos os seus poderes mágicos para reforçar a barreira. Romeu então liberou sua habilidade suprema com uma serpente sombria para perfurar as defesas. A resistência do rei começou a diminuir e Romeu quebrou todos os escudos. Ele ativou sua habilidade de escuridão superior. Al saltou do céu e atingiu o solo com sua enxada. Ele liberou a habilidade de arar o subsolo, criando uma fenda que rasgou o chão e neutralizou os ataques. Quando Romeu viu seu rosto, Al percebeu que deveria ter deixado aquela mulher desviver. Romeu perguntou quem ele era, e Al gritou que era apenas um fazendeiro.
Ele explicou que só queria consertar o solo onde os nutrientes tinham secado. Romeu tentou um ataque surpresa pelas costas, mas Al segurou a lâmina com as mãos nuas. Ele jogou o inimigo contra a parede com facilidade. Romeu percebeu que Al era o único obstáculo em seu caminho. Ele transformou suas asas em lanças que absorveram a alma dos seus próprios aliados. Isso o transformou em uma fera dracônica gigante. Folly viu que ele estava no nível 78 e percebeu que seu novo namorado estava prestes a desviver. Romeu avançou com uma aura mortal e tentou socar Al. Al desferiu um uppercut que derrotou o monstro com um único golpe. Todos os demônios fugiram em pavor. No dia seguinte, o rei agradeceu por ele ter salvo o país inteiro. Al já sabia como aquilo terminaria, mas antes que pudesse fugir, o rei perguntou se ele serviria ao reino. Al tentou argumentar que era apenas um fazendeiro feio. O rei insistiu e até promandando ver a mão da filha se ele aceitasse. Folly, sabendo que Al preferia vegetais, interveio. Ela ofereceu 10.000 metros de terra em troca do registro na guilda. Al aceitou defender a cidade e apertou a mão dela. Mas ele caiu no maior golpe da história. Ao chegar na Terra Prometida, percebeu que era um terreno baldio, mais inútil que um NFT. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros, ele tentou se apresentar, mas sua barriga roncou alto. Com muita fome, o protagonista devorou uma torta de creme antes de começar sua primeira missão de rank G. A tarefa era coletar 10 ervas, mas ele foi instruído a se equipar bem, caso algum monstro aparecesse. Outros aventureiros apareceram e ficaram chocados ao reconhecê-lo como responsável por derrotar o dragão rank S. Jake se apresentou junto com Luke, e a Lamia se perguntou como seria se a cenoura dele avançar nela como o dragão fez. Antes de partirem, eles avisaram que entrariam para o grupo dele. Ele se perguntou por que estava sendo arrastado por aqueles malucos em direção à própria morte. Como ele não tinha dinheiro, a recepcionista lhe deu um manto defensivo. Ao vestir a peça, ela congelou e revelou sentir nostalgia, apresentando-se como Ellen. Horas depois, enquanto coletava ervas, o protagonista encontrou uma escama misteriosa no chão. Ele perguntou a Jake sobre a origem daquela escama. Jake sugeriu que poderia pertencer ao deus dragão negro. Assim que ele disse isso, uma aura sombria engoliu toda a floresta e o dragão surgiu diante deles. O medo paralisou o grupo, mas o dragão passou por eles como se não existissem. Antes que a criatura sumisse, ele tentou checar seus atributos, mas mal conseguiu ver que o nível passava de 100.000. À noite, Ellen teve um pesadelo onde fugia do dragão antes de desviver, acordando ainda em seu uniforme. Na manhã seguinte, o grupo contou ao mestre da guilda que o dragão tinha poder para destruir o país inteiro. Eles confirmaram que o nome da criatura era Ouroboros. Ao ouvir esse nome, Ellen desabou na mesa, mas tentou se levantar para saber tudo sobre ele. O protagonista mostrou uma das escamas que encontrou. Ao olhar para o item, as memórias de Ellen começaram a retornar. Ela se lembrou do irmão gritando por ela enquanto o dragão o devorava, encerrando sua vida. Após recuperar essas lembranças, Ellen desmaiou no chão, desejando saber mais sobre Ouroboros. Ele seguiu para a terra natal de Ellen, mas um carteiro entregou uma carta de sua mãe e saiu em disparada. Um homem chamado Rex apareceu, mas o protagonista disse que ele cheirava pior que uma convenção de anime. Ao chegarem na vila, encontraram apenas ruínas desoladas. O protagonista ouviu uma voz em sua cabeça pedindo que ele se aproximasse. Ele chegou a um túmulo e o fantasma de um menino começou a falar com ele. Folly se perguntou se o protagonista tinha enlouquecido, já que não conseguia ver o garoto. O fantasma se apresentou como rei e disse que esperava há muito tempo por alguém que pudesse ouvi-lo. Rei perguntou onde ele conseguiu o manto, e ao descobrir que veio de Ellen, entendeu que aquele era o motivo da conexão. O protagonista abraçou Folly, mas o toque de um homem a deixou em choque. Apesar do susto, ela finalmente conseguiu ver Rei flutuando sobre o túmulo. O protagonista assegurou, mas Folly tentou avisar que não era aquele tipo de pessoa. O fantasma revelou que Ellen era sua irmã e que aquela vila era o lar deles. Para proteger a mente dela, ele havia selado as memórias de Ellen. Rei implorou para que o protagonista salvasse sua irmã do perigo que se aproximava, originado há 15 anos. 15 anos atrás, RY treinava todos os dias para se tornar um herói lendário.
ele promandando ver a irmã que nunca desistiria, não importava quantos ferimentos sofresse. Mas, logo após essas palavras, uma aura sombria engoliu a vila. Uma explosão distante abalou tudo e ao retornarem viram a vila em chamas. Toda a família havia perecido e lá do alto viram as asas do dragão. Eles tentaram se esconder, mas a criatura os localizou rapidamente. O dragão tentou devorá-los e RY tentou proteger sua família a todo custo. A fera declarou que odiava humanos destemidos, pois a esperança era um veneno. Diante deles, o monstro devorou a família e destruiu qualquer resquício de esperança. RY tentou fugir com sua irmã, mas após horas de perseguição, foram encurralados. O dragão continuou destruindo a floresta, dizendo que se deliciava com o desespero deles. Ellen acabou tropeçando e o dragão pousou diante dela, pronto para devorar sua alma. RY atirou uma adaga no olho da criatura e ordenou que sua irmã corresse. O dragão curou o ferimento instantaneamente e decidiu atacar RY primeiro. Enquanto o monstro o abocanhava, ele ainda gritava para a irmã fugir. Ao ver o desespero dela, o dragão riu, mas decidiu poupar Ellen por enquanto. Ele promandando ver voltar em 15 anos para devorá-la junto com toda a cidade. RY, mesmo à beira da morte, jurou que não permitiria que ele a machucasse. O dragão aceitou deixar a alma de RY vagar, esperando o dia em que a irmã encontraria seu fim. RY ainda tentou resistir enquanto sua alma deixava o corpo, deixando Ellen em prantos. Anos depois, RY explicou que o monstro sempre deixava um sobrevivente. O objetivo era espalhar o terror e criar uma reação em cadeia de medo para reviver o dragão. A única forma de derrotá-lo seria não sucumbir às suas táticas de medo. Ele instruiu que levassem uma mensagem secreta à sua irmã. Correu contra o tempo ao descobrir que Ellen estaria sozinha no castelo. Ao chegar, ele ficou impressionado com a resistência e velocidade dela. Enquanto isso, Ellen, sozinha na floresta, sentiu a aura do dragão retornar. O trauma voltou e ela se sentiu culpada pela morte do irmão. O dragão zombou dela, chamando-a de peso desviver e culpando-a por futuras mortes. Ela ofereceu a própria vida para salvar seus amigos, mas o dragão não aceitou o acordo. Quando a escuridão estava prestes a consumi-la, Ao apareceu para salvá-la. O dragão o arremessou contra uma árvore, mas suas vestes especiais salvaram sua vida. A criatura então questionou se ele era mesmo humano por ter sobrevivido ao golpe. Sobrevive ao golpe brutal e deixa claro que não é um humano comum. Ele grita ser apenas um fazendeiro enquanto desfere um soco na mandíbula do dragão. O impacto arremessa a criatura contra as árvores. Garante a Ellen que ela não precisa mais se preocupar. Ao verificar seu status, ele percebe que a luta será mais difícil do que lidar com suas plantações. O dragão avança, mas Al desvia dos ataques e revida. A criatura o atinge com a cauda e tenta esmagá-lo no chão. Al resiste bravamente e salta para longe. Uma esfera de fogo explode da boca do dragão em direção a eles. Al tenta aguentar firme, mas é lançado a quilômetros de distância. Mesmo assim, ele reafirma ser um fazendeiro e promete um encontro com Ellen após o combate. Ela implora para que ninguém mais se machuque por sua causa. Al segura seu braço e diz que a culpa não é dela. Ele revela que conheceu o irmão de Ellen e que ele não se arrependia de tê-la salvo. O irmão queria que ela vivesse feliz e espalhasse seu sorriso para todos. Ao ouvir as palavras e lembrar do sorriso do irmão, Ellen começa a chorar. O dragão se aproxima novamente e Al diz que eles não podem desistir. Ele insiste que a esperança é a única forma de destruir Ouroboros. Uma luz intensa surge no céu e Al nota seus atributos diminuindo rapidamente. Apesar da perda de poder, o dragão tenta eliminá-lo. Al o golpeia com um único soco e o faz colidir contra o solo. Ao ver seus status baixos, Al percebe que agora está mais forte. Ellen se aproxima para perguntar se ele está bem. De repente, ele ouve uma lâmina perfurando seu estômago. Ellen o furar com metal com um olhar demoníaco. Al tenta usar uma poção de recuperação, mas ela escorre de suas mãos. Ela corre para atacá-lo novamente enquanto diz que vai acabar com seu sofrimento. Uma asa metálica bloqueia o golpe e o dragão sagrado Mirage desperta. Mirage avisa que Ellen está possuída por Ouroboros. O dragão usa sua energia mágica para regenerar o ferimento de Al.
Mirage colapsa após consumir toda a sua energia. Ele avisa que a única saída é purificar o dragão dentro de Ellen. Ouroboros zomba dele, duvidando que Al atacaria uma garota. Mas Al acredita em direitos iguais e lutas iguais, nocauteando-a. Ele diz ter visto o pedido de socorro nos olhos dela. Ellen agradece por ele ter a atingido. O espírito de Ouroboros emerge de Ellen e tenta possuir a alma de Al. Dentro da mente de Al, o espírito vê apenas o desejo de cuidar da horta e plantar essências. Ouroboros entra em choque ao perceber que a mente de Al não tem fraquezas. O espírito é repelido com força. Mirage se levanta e libera sua magia de purificação. A magia elimina Ouroboros instantaneamente e um feixe de luz sobe aos céus. O dragão sagrado agradece a Al antes de desaparecer. A luz celestial se dissipa da floresta e o céu volta ao normal. O céu finalmente limpou sobre a floresta. Folly promandando ver recompensar Al depois de alguns dias. Al finalmente despertou do seu coma. Folly estava ali diferentão por poder cumprir sua promessa. Quando Al perguntou do que ela falava, ela desconversou. Ela disse que não queria que ele consertasse seu cajado enquanto a pressionava contra o chão. Ela negou qualquer intenção de que ele plantasse essências em seu solo fértil. Ellen perguntou se ele não achava aquilo suspeito. Ela lembrou que ele conseguiu derrotar Ouroboros. Al se preocupou se ela estava bem após todo aquele combate. Ela mostrou que ainda sofria efeitos colaterais. Seu braço se transformou na garra de um dragão. Al se perguntou se Ouroboros ainda habitava dentro dela. Ela mostrou que estava apenas muito poderosa. Transformou braços e pernas na forma de dragão. Al, nunca tendo feito nada com um dragão, ficou curioso sobre a sensação. Ela explicou que, embora aquelas mãos já tivessem eliminado muitos, agora ela queria salvar vidas. Ela queria viver feliz, como seu irmão sempre disse. Folly sentiu que estava prestes a conseguir o que queria. Mas eles gritaram para ela tirar o rosto dali. Ellen questionou o tipo de relação que ela tinha com Al. Ela declarou que eram apenas amigos de infância, colocando-o na zona de amizade. Wolverine apareceu com todos os outros para checar se estavam bem. Os aventureiros ficaram espantados com o poder necessário para derrotar um dragão sozinho. Para comemorar, decidiram beber o licor mais caro. Folly ordenou que o Guild Master pagasse a conta. Ela promandando ver até uma recompensa vinda do castelo. O Guild Master ainda não sabia que ela era princesa. Semanas depois, Testa ajudava-o com a colheita. Rex surgiu do nada entregando uma carta. Al reclamou que o serviço de entrega era pior que leite estragado. A carta era do seu pai, que estava fora há 20 anos. O pai perguntava se ele tinha arranjado uma namorada na capital. Sua mãe queria que ele fosse visitá-los. Al decidiu ir vê-los assim que terminasse sua missão. Ele provou um tomate e achou o melhor sabor que já experimentou. Ele implorou ao mercador para saber o segredo daquele cultivo. O mercador o achou um completo estranho. Al explicou que era apenas um camponês interessado. O mercador indicou um fertilizante raro em Lugus. Al partiu antes mesmo do mercador terminar a frase. Ele pediu para Ellen deixá-lo ir ver seus pais. Ela brincou se ele estava fugindo por causa do desempenho dela na cama. Ele respondeu que ela era feia, mas que aquele não era o ponto. Ele só queria encontrar seus pais e o tal fertilizante. Ellen ficou feliz que ele não estava arando o solo de mais ninguém. Ela se ofereceu para cuidar das missões com seus novos poderes. Al viu Folly carregando um saco gigante ao sair da guilda. Ele disse que estava saindo da capital para ficar longe dela. Ela pediu para ir junto, mas ele fugiu mais rápido que o pensamento. Sozinho na floresta, ele começou a refletir sobre sua jornada. Al caminhava pela floresta e se perguntava por que aquela figura estranha insistia tanto em segui-lo. De repente, um orc gigante surgiu do nada e estendeu a mão em sua direção. Ele chegou a pensar que o monstro só queria ser seu amigo. Mas o orc perguntou se ele tinha interesse em desenvolvimento de enredo. Al saiu correndo, mas o orc pulou em cima dele. Sua vida passou diante dos olhos antes que o atacante fosse golpeado. Ele viu uma garota de cabelos azuis perguntando se estava tudo bem. Al estava longe de ficar bem, mas fingiu que não estava tremendo.
Eles se sentaram e Rory disse que também ia para Lugus. Ela pediu para acompanhá-lo no caminho. Al ficou na dúvida sobre como ela dormiria ao lado de um homem no meio da floresta. Ela ameaçou arrancar algo dele se ele tentasse qualquer gracinha. Mesmo assim, ela se sentiu segura por também se considerar feia. Ele retrucou dizendo que ela era mais bonita que as abóboras da plantação. Rory achou que ele estava apenas flertando. Com o pôr do sol, ela sentiu uma presença sinistra por perto. Eles ouviram passos apressados e alguém saltou sobre eles. Rory quase atacou, mas Al reconheceu ser Rex. Ele disse que era apenas um incel que não tomava banho há anos. Rex entregou uma carta da mãe de Al e fugiu logo em seguida. Rory perguntou se era algo importante. Al mostrou que sua mãe era obcecada por ele. Quando ele perguntou como ela viajava sozinha, ela disse que ninguém se importava com ela. Ao anoitecer, ela tirou uma barraca inteira da mochila como um item lendário. Depois que ela cozinhou, Al achou a comida deliciosa. Ela explicou que ia para Lugus investigar demônios que caçavam humanos. Rory revelou que era filha do herói e Al processou a informação com dificuldade. Ela confessou que aquela era a primeira vez que alguém se preocupava com ela. Ao se prepararem para dormir, ela o convidou para dividir a barraca. Al, sendo um homem gentil, apenas desejou sorte com os orcs. Ele entrou na barraca e se perguntou por que havia 2 futons. Rory disse que sempre quis alguém para conversar durante as noites de aventura. Assim que ela apagou a luz, Al percebeu que ela já tinha caído no sono. Ela acabou dando um chute nele enquanto dormia. Ao chegarem na cidade, ela desenhou um mapa do hotel onde ficaria. Ela perguntou se ele poderia ser seu escolta novamente. Al ficou pensando se ela realmente sabia o sentido das palavras que usou. Rory passou horas interrogando os cidadãos em busca de informações sobre os demônios. Infelizmente ninguém ali sabia absolutamente nada. Mesmo frustrada, ela se recusou a desistir da missão. Ela lembrou de como todos sempre a chamavam de aditivos proibidos inútil. De repente, um grito ecoou vindo de longe. Rory correu até um beco e encontrou uma garota desesperada. A menina chorava pelo desaparecimento da irmã, que fora sequestrada. Um homem misterioso observava toda a cena das sombras. Enquanto isso, Al finalmente chegava em sua casa. Antes que pudesse bater, sua mãe arrombou a porta. Ela o lançou pela cidade inteira antes de trazê-lo de volta para um abraço. O pobre rapaz sentiu sua alma sendo drenada pelo corpo. Apesar de ser uma mãe dedicada, ela era obcecada pelo filho. O pai de Al apareceu e desferiu um soco nele. Ele achava que a esposa estava sendo infiel com outro homem. A mãe de Al ameaçou queimar o rosto do marido por ferir seu filho. Enquanto era arrastado, o pai pediu desculpas pelo golpe. Durante o jantar, a mãe tentou forçar Al a comer sua carne. O pai, por outro lado, comia um frango completamente queimado. Ele achou a comida da esposa melhor que a de Rory. A mãe questionou se Rory era namorada do filho. Ela queria saber se ele a amava mais do que a própria mãe. O pai, empolgado, pediu que o filho tivesse muitos netos. Irritada, a mãe quebrou a coluna do marido por sugerir outra mulher. Al tentou explicar que ela era apenas sua escolta. Ela respondeu que não se importava, desde que ele usasse proteção. Al se perguntou por que todos insistiam em ter ideias erradas. À noite, ele se sentiu grato por ter fugido de casa anos atrás. Ele confessou que voltou apenas para encontrar um fertilizante especial. O pai disse que não existia hotel na região e ofereceu um lugar para dormir. Al acabou pedindo ao pai que assumisse o fardo de lidar com a mãe. Um homem surge das sombras e se apresenta como Loki. Ele chama Rory de aditivos proibidos fracassada por não perceber que estava sendo enganada. Loki confessa que a atraiu com histórias falsas sobre demônios apenas para eliminá-la. Quando Rory avança, ele desaparece e a ataca pelas costas, golpeando-a com força. Al tenta curá-la, mas ela pede cautela, sentindo-se inútil na luta. Al a tranquiliza dizendo que, como um simples fazendeiro, ele cuidaria de tudo. Loki agarra Al e o arremessa contra uma árvore. Al gira o corpo no ar e salta de volta para o combate. Loki desvia de todos os ataques até derrubar Al e explodir o chão com um golpe. Al emerge da cratera sem um único arranhão. Ele revida,
mas Loki o atinge com um soco que o joga a 1 milha de distância. Loki zomba, dizendo que Huri e Romeu são apenas peões em seu plano. Ele revela que pretende eliminar Elen em seguida. Loki afirma que Huri foi possuída pelo poder de um bom deus, mas que ela era inútil demais para usá-lo. Tentáculos surgem do chão novamente, forçando-o a desviar para salvar Huri. Al a coloca no chão e salta para enfrentar os tentáculos, mas acaba encurralado. Huri corta as criaturas e promete comprar tempo para Al fugir. Al se recusa a recuar e elimina um dos tentáculos antes que ele morda Huri. Ele declara que se tornará o fazendeiro definitivo e que nunca a abandonará. Al destrói outro tentáculo com um único soco. Loki dispara esferas de energia sombria que explodem todo o campo de batalha. Sem energia, Al tenta se levantar, mas os tentáculos o imobilizam no chão. Loki se gaba de que eles nunca escaparão de sua magia pegajosa. Huri percebe que sempre foi inútil, mas lembra das promessas de seus pais. Ela jura se tornar uma verdadeira aditivos proibidos e pede desculpas pelo seu passado. Ao ver Al ainda lutando, ela entende que um herói é quem arrisca a vida pelos outros. Huri furar com metal Loki pelas costas e libera todo o poder do bom Deus. Ela ativa sua habilidade sagrada e avança contra o vilão. Al revela que o fertilizante que carregava foi o que secou os tentáculos de Loki. Huri investe contra Loki, determinada a encerrar a luta de uma vez por todas. Loki garantiu que o mal sempre prevalecerá, não importa quantas vezes seja derrotado. Al acreditou que ela era uma aditivos proibidos, mas desmaiou de exaustão logo depois. Ela o deixou descansar em seu colo por algumas horas. Quando a meia-noite chegou, Al acordou, mas acabou batendo a cabeça nela. Ele perguntou o que ela queria dizer com aquilo, mas ela apenas desviou o olhar. Eles caminharam pela floresta para voltar para casa. De repente, ouviram a voz de um gol chamando pelo nome de Al. Rory ficou aterrorizada, pois tem pavor de fantasmas. Mas o grito vinha, na verdade, da mãe dele. Al sabia que se ela encontrasse Rory, ela não sobreviveria até o amanhecer. Ele a pegou no colo e começou a correr para longe dali. Rory começou a rir dele por ter medo de fantasmas. Afinal, ele já derrotou dragões, mas aquilo era algo muito mais assustador. Ao chegarem na cidade, viram que o hotel não estava mais lá. Al rezou para que sua mãe não tivesse voltado para casa ainda. Sempre que ele saía à noite, ela se transformava em uma criatura demoníaca. Ele se perguntava se ela era capaz de se teletransportar. Ao abrir a porta, ela correu para abraçá-lo, fazendo-o bater a porta na cara dela. Mas ao abrir novamente, ela já estava atrás dele. Ele fugiu e se trancou no quarto, deixando o pai para lidar com a situação. Na manhã seguinte, o pai de Al percebeu que seria despedaçado se tentasse sair. Sua mãe estava ocupada implorando para que Al não fosse embora. Antes de partir, ela perguntou se ele ainda queria ser fazendeiro. Ela disse que ele não era obrigado a seguir aquele caminho. Al respondeu que escolheu aquilo porque amava o trabalho no campo. Sua mãe, de forma estranha, desejava ser a ferramenta sendo usada na terra. Logo Al encontrou Rory e seguiram juntos para o reino. Ela tentou dizer que sempre o salvaria. Al a interrompeu, promandando ver que ele sempre a protegeria. Naquela noite, ela se desculpou com o pai pela decisão que tomou. Ele se sentiu um pai inútil, mas ela sabia que aquele era seu destino. Na manhã seguinte, Al apresentou Rory para Ellen. Ele ficou feliz ao ver que elas seriam amigas. Na fazenda, um garoto tentava roubar as plantas, mas Al o pegou no flagra. Ellen o repreendeu, mas o garoto pediu desculpas. Ao ouvir o estômago do menino roncar, Al lhe deu um repolho. O garoto achou que aquele foi o melhor sabor que já experimentou. Al lembrou de quando alimentou uma garotinha no passado. Ellen explicou que os ataques de monstros destruíram as plantações. As crianças estavam passando fome por causa disso. Um alarme soou na distância, indicando problemas na cidade. Aventureiros lutavam pela vida contra um exército de demônios. Ellen assumiu sua forma de dragão e lançou uma bola de fogo. Rory salvou um aventureiro ao derrotar uma serpente gigante. Al correu para o combate e lançou os monstros contra os dragões. Eles derrotaram as feras que surgiram no caminho. Após horas de combate, perceberam que eram monstros demais. Um exército apareceu ao longe.
O rei de Antis gritou para as feras recuarem. Ele temia que a espada sagrada Leviatã as queimasse. Al desconfiou de uma espada que afastava monstros à noite. Fo foi até sua casa para se despedir. Ela estava cabisbaixa e anunciou que deixaria o reino. Afirmou que não voltaria mais. Sua criada chegou para avisar que era hora de partir. Ela se despediu de Al uma última vez. Agradeceu pela amizade antes de entrar na carruagem. Al ficou ali diferentão por se livrar daquela situação. Na manhã seguinte, ele acordou em um dia tranquilo. Mas não conseguia parar de pensar em Fo. A mãe de uma criança apareceu para pedir desculpas. Ela lamentou os problemas causados pelo filho. Rex surgiu como um ninja silencioso e mortal. Al brincou que a única coisa mortal ali era o cheiro dele. Rex ignorou e mostrou um jornal. Na guilda ele mostrou a Rory que Fo estava noiva. O noivo era o mesmo homem que o salvou com a espada gigante. Rory estranhou, pois monstros não deveriam entender ordens. Ele notou que eles obedeciam aos comandos dele. Al trouxe o jornal e pediu que lessem a carta da mãe. Eles leram apenas declarações de amor e Al rasgou o papel. Ao juntarem os pedaços, descobriram que a espada era uma farsa. Era apenas uma réplica criada por um ferreiro comum. Fo revelou que liderava a organização de sombras. Al percebeu que ela era mais forte que um dragão. Descobriram que os demônios eram controlados pelo príncipe de Antis. Al entendeu que Fo estava em perigo. Eles planejaram se infiltrar no reino disfarçados de fornecedores de comida. Rex iria roubar a espada para provar que era falsa. Precisavam apenas de um jeito de atrair os demônios. Rex provou que sua espada era falsa. Ele revelou ser um demônio disfarçado. Seus pais o expulsaram por causa do seu cheiro ruim. A mãe de Al o acolheu e ele se apegou aos humanos. O demônio sob controle do príncipe lutava para salvar sua namorada. Al percebeu que vivia uma vida dupla. Ele disse a Rex que ele não cheirava tão mal quanto pensava. Isso deixou Rex feliz pela primeira vez. À noite, Follis implorou para Al salvá-la. Ao ouvir o nome dela, ela desejou ver Al mais uma vez. Na manhã da cerimônia, o príncipe Nautilus se sentiu vitorioso. Ele achava que seria rei após o casamento. Com a espada falsa, ele pretendia controlar humanos e demônios. Ele achou Follis a noiva mais linda de todas. Mas ela pediu para ficar sozinha antes da cerimônia. Follis dispensou a criada e lembrou dos conselhos do pai. Ele queria que ela buscasse a própria felicidade. Porém, o bem do país importava mais para ela. Al e seus amigos invadiram o castelo. Eles usaram roupas feitas por um alfaiate para se disfarçarem. Al explicou o plano para invadir o local. Eles precisavam encontrar a namorada de Gazelle. Al queria que alguém confessasse que a espada era uma farsa. Um cavaleiro os questionou, mas Al conseguiu enrolar. Ele disse que entregariam vegetais no palácio. Ellen decidiu usar o plano B e jogou-o pela janela. Lá dentro, uma garota perguntou se ele estava bem. Al perguntou se ela era a namorada de Gazelle. Os cavaleiros invadiram o local. Al usou sua força para derrotar todos os guardas. Al confronta o grupo perguntando quem deles esteve conversando com sua esposa, Amélia. Follis começa a chorar ao ver o rosto de Al novamente. Nautilus interrompe a cena, chamando Al de vilão e acusando-o de tentar sequestrar a princesa. Al nega as acusações e revela a todos que o Leviatã de Nautilus não passa de uma réplica falsa. Nautilus se na cara de Al e desafia o rapaz a contar uma história melhor. O rei também intervém, afirmando que viu como a espada de Al dispersou os demônios. O monarca questiona como Al poderia provar suas mentiras. Al pede apenas que eles observem o desenrolar dos fatos. Um cavaleiro surge para avisar que milhares de monstros cercaram a cidade. Gazelle é identificado como responsável, comandando as criaturas com sua flauta dentro da igreja. A multidão exige que Nautilus use a espada lendária imediatamente. Ao tentar chamar Gazelle, Nautilus percebe que ele já está reunido com sua namorada. Gazelle entrega a espada a Nautilus e ordena que ele a utilize. No momento em que tenta pegar a arma, Nautilus entra em pânico temendo que seu segredo seja revelado.
Al toma a espada e revela que ela é apenas uma cópia barata. Ele joga a arma em direção a um demônio, que a destrói com uma única mordida. O rei fica atônito, sem entender como aquilo era possível. Gazelle toca sua flauta para afastar os demônios, revelando que ele os controlava sob ameaças de Nautilus. O rei exige explicações, mas Nautilus apenas ri, dizendo que o país já estava condenado. Ele confessa ter indiferentão milhares de monstros para tomar Megas como seu território. Huri e Elen revelam que já esperavam por essa armadilha. Elas treinaram seus soldados após a invasão anterior e protegeram a nação com as próprias mãos. O rei se sente ali diferentão por ter um reino tão bem defendido. Al diz a Follis que ela não precisa se sacrificar, mas os soldados invadem o local. Nautilus ordena que prendam Al, mas os guardas avançam para capturar o próprio Nautilus. Desesperado para manter seu plano de pé, Nautilus corre em direção ao rei. Um rabanete bloqueia o ataque de sua espada, impedindo o golpe. Al aproveita o momento e nocauteia Nautilus com um soco. Follis corre para agradecer Al e confessa que o ama na frente de todos. Huri não aceita que o momento termine de forma tão pacífica. Ela diz a Al que pretende provar seu valor, enquanto Huri lamenta não ter conseguido o que queria. O rei, que parecia pronto para executar Al, acaba parabenizando-o e dando as boas-vindas à família. Huri sente que está perdendo espaço para todos no reino. Do lado de fora, Hicks entrega ao rei uma carta interceptada de um soldado de Nautilus. O documento revela que alguém estava controlando Nautilus como um fantoche na guilda. No dia seguinte, Fly entrega um baú cheio de joias como recompensa. Elen desconfia que já viu aquela mulher em algum outro lugar. Para manter o disfarce, Al diz que ela tem um rosto comum. Huri concorda, mas Elen insiste que ela é uma verdadeira beldade. Al a chama de bruxa feia, fazendo com que ela peça desculpas. Mesmo assim, ela jura que vai destruir o reino por causa de Al. Enquanto ela foge, Elen continua intrigada com a familiaridade daquela figura. Al finalmente tenta ter um momento de paz com seus tomates. As garotas interrompem seu sossego perguntando quem ele prefere. Al finge ignorância diante da loucura daquelas pessoas. Quando perguntaram a Al se ele gostava de outra pessoa, ele respondeu que sim. Ele destruiu as esperanças das garotas antes de sair correndo como Sonic. De volta para casa, ele entregou vegetais para sua amiga de infância, Olivia. Ele se lembrou da mãe dizendo que não precisava se sentir culpado pelo que ocorreu 15 anos atrás. O pai de Al finalmente conseguiu colher uma caixa de batatas. Ao verificar o progresso, viu que o filho tinha colhido 9 caixas sozinho. A agricultura era a única paixão de Al. Lucy surgiu de surpresa e deu uma bronca no pai dele por deixar o filho trabalhar tanto. Al sempre dividia sua colheita com os vizinhos. Certo dia, ele viu uma garota órfã prestes a apanhar de um grupo de homens. Eles queriam castigá-la por roubar comida. Os vizinhos explicaram que ela não tinha pais e seria vendida como servo. Ela mordeu um dos agressores, fugiu e roubou a caixa de batatas de Al. Perto da montanha, ela começou a devorar os vegetais. Al apareceu com uma sopa para ela, mas a menina tentou fugir. Ele explicou que só queria dar comida para que ela não comesse batatas cruas e amargas. Ela se escondeu, mas Al deixou a sopa e foi embora. No dia seguinte, ele levou um omelete de tomate. Desta vez, ela estava esperando por ele. Enquanto ela comia, Al revelou que ele mesmo tinha cultivado aqueles tomates. Ele disse que esperava que a colheita trouxesse um sorriso para alguém. Ele ficou feliz ao ver que finalmente encontrou esse sorriso. Ao perguntar o nome dela, ela respondeu que se chamava Olivia. Quando ele se apresentou como Al Wayne, sua barriga começou a roncar. Olivia decidiu dividir a comida com ele. Al tentou recusar, mas ela insistiu que ninguém é feliz com fome. Os homens voltaram para levar a garota, mas Al se ajoelhou e implorou pela liberdade dela. Ele promandando ver cultivar quantos campos fossem necessários para pagar o que ela roubou. Eles continuaram irredutíveis até que o pai de Al apareceu. O pai ofereceu um barril de arroz caro para compensar o prejuízo. Os homens aceitaram, mas Al avisou que o pai poderia ficar sem comer por 2 meses por causa da Lucy. Olivia tentou devolver as batatas, mas o pai de Al sugeriu que ela os ajudasse a preparar tudo.
Eles decidiram que, a partir daquele dia, comeriam juntos na casa dele. 2 anos depois, Al continuava colhendo sua plantação. Olivia sempre o acompanhava enquanto ele trabalhava. Olivia insiste que seu irmão precisa parar um pouco para comer. Ele responde que ainda levará horas para terminar o trabalho. O pai já tinha perdido as esperanças no filho. Olivia reclama que ele não passa tempo suficiente com ela. Nesse momento, Tess aparece fugindo de um enxame de abelhas desviver gigantes. Antes que as abelhas cheguem perto, a mãe de Al surge rapidamente. Ela chuta todas as abelhas para longe e empilha os corpos. Tess admite que a situação está bem difícil. Ele elogia a aparência de Lucy, como sempre faz. O pai de Al ameaça executá-lo por dar em cima da sua esposa. Mesmo sendo amigo de Al, o pai promete não deixá-lo escapar. Lucy intervém e afirma que sua devoção é exclusiva a Al. O pobre pai acaba sendo traído pelo próprio filho. Ninguém parece notar que o rapaz ainda nem tem um nome. Ela diz que a família de 4 pessoas vai procurar uma casa maior. Eles se despedem, mas o pai questiona Tess sobre as abelhas. Ele pergunta como abelhas de outra região apareceram ali. Tess mostra um mapa com a localização de um tesouro na floresta. Ele implora para que Al o acompanhe na busca. Tess garante que sabe como evitar as abelhas perigosas. Ele sugere que o tesouro pode render uma joia para presentear Olivia. Al muda de ideia rapidamente e concorda em ir. Quando Olivia pede para se juntar a eles, o irmão a proíbe. Ele diz que não seria seguro para ela entrar na floresta. Al questiona por que Olivia vive grudada nele. Tess revela que todos no vilarejo a tratam horrivelmente quando está sozinha. Al percebe que seus pais estão buscando uma casa apenas pelo bem dela. Ele se sente triste por não poder fazer nada a respeito. Tess sugere que encontrem o tesouro logo para voltarem para casa. Ao chegarem no local, Tess pisa em uma pedra que racha a montanha. Eles caem dentro de uma caverna e encontram um palácio subterrâneo. Tess toca em uma pedra com inscrições estranhas. Uma luz cegante emana da rocha e o transporta para outra dimensão. Ele surge diante de um dragão divino que tenta devorá-lo. A montanha entra em erupção como um vulcão. Horas depois, ele ouve a voz de Olivia chamando por ele. Ao tentar se levantar, sente uma pontada aguda no coração. Tess retorna e o leva para ver o vilarejo coberto de cinzas. Todas as casas foram queimadas e não sobrou ninguém. A ponte para a capital foi destruída antes que todos pudessem fugir. Tess corre para encontrar seus pais. O prefeito distribui rações para os sobreviventes. Al descobre que suas plantações foram completamente destruídas. Ele se desculpa com Olivia por deixá-la com fome. Para ela, o que importa é que ele não desapareça. Olivia tenta roubar uma cenoura da tenda do prefeito. Ela desiste ao lembrar da súplica de Al e se retém. Pela manhã, as rações estão ainda menores. Olivia entrega sua própria porção para Al. Ele fica chocado ao ver que está recebendo mais comida. Ela mente dizendo que conseguiram mais suprimentos da capital. Olivia diz que os pais logo voltarão e ele precisa comer para melhorar. Al fica feliz, pois ela também vai ficar bem. Ela queria se sentir satisfeita e promandando ver comer os vegetais que ele cultivasse. Ele fez a promessa de alimentá-la sempre que possível. Os dias passaram e ela continuava entregando suas rações para ele. Logo, ela começou a caminhar sozinha, isolada de todos. Seu corpo acabou colapsando no meio do campo. Quando Al acordou, Tess correu desesperada até o seu quarto. As palavras que ouviu deixaram Al em choque total. Ele viu o corpo sem vida de Olivia no chão. Tess explicou que ela havia morrido de inanição. Al não conseguia acreditar, já que eles recebiam suprimentos da capital. Tess revelou que eles nunca foram contatados pela capital. Al percebeu que ela mentiu esse tempo todo. Ela estava passando fome apenas para dividir a comida com ele. Ele não conseguiu segurar as lágrimas diante da revelação. Seus pais voltaram e Al sentiu que a culpa da morte dela era dele. Se fosse agora, ele teria conseguido alimentá-la até que ficasse satisfeita. Ele lamentou não poder mais cumprir sua promessa. Naquela noite, um dragão surgiu para enfrentá-lo. Al derrotou a criatura com um único soco.
Ao voltar para casa, viu uma garota caída no chão. Ficou ali diferentão ao notar que ela ainda respirava. Ele sabia que não podia deixá-la sozinha ali. Pela manhã, ela recuperou a consciência e perguntou se tinha sido sequestrada. Al explicou que a encontrou desmaiada na estrada. Ela achou estranho ele ter levado uma desconhecida para casa. Ele explicou que estava apenas preocupado com o estado dela. Ao ver a sinceridade dele, ela revelou que seguia para a Guilda dos Aventureiros. Al decidiu acompanhá-la, já que também precisava ir até lá. Ele se apresentou como Alwayne e perguntou o nome dela. Ela disse se chamar Linnea e seguiram viagem. Eles finalmente chegaram ao destino. O motorista comentou que ela era uma menina doce. Ela tentou confortá-lo enquanto ele estava desmaiado no portão. Linnea explicou aos guardas que ele era seu companheiro. Enquanto se afastavam, ele estranhou os guardas segurando esfregões. Ao ver uma barraca de aspargos, ele tentou comprar um. Ele perguntou ao vendedor se algo estranho estava acontecendo. O homem afirmou que a cidade era o epítome da paz. Porém, ele entregou o pedido completamente queimado. Quando ele questionou se aquilo era normal, Linnea disse que não. Ao olhar para o homem novamente, percebeu que ele estava insano. Outra pessoa tropeçou e derrubou todas as suas colheitas. O homem se levantou e continuou andando sem recolher nada. Ele tentou pará-lo, mas viu que o sujeito também parecia perturbado. Ele começou a perceber que tudo naquela cidade era bizarro. Antes de ser sequestrado na cachoeira, Linnea já havia avisado sobre o comportamento estranho. Ela o convidou para conhecer a loja de pingentes de seus pais. Mostrou o pingente sagrado que a protegia da loucura local. Ela explicou que eram 4 em sua família, mas não via os pais desde o início da insanidade. Quando ele pediu os outros 2 pingentes para investigar, ela implorou por cuidado. No dia seguinte, ele viu que a cidade inteira tinha perdido o juízo. Um homem estranho apareceu, apresentando-se como o Lorde da cidade. O Lorde notou o pingente de Al e o convidou para jantar em sua mansão. Antes que as garotas o sequestrassem, o Lorde aguardava ansioso pelo encontro. Linnea achou estranho o Lorde não pedir ajuda, mas Al queria investigar. Ao pôr do sol, eles chegaram ao castelo e viram pinturas de aspargos por toda parte. O Lorde o recebeu e Al perguntou diretamente sobre o que ocorria ali. O Lorde ordenou que os guardas apontassem suas armas para Al. Al escapou dos soldados e correu na direção do Lorde. Linnea entrou em seu caminho e Al percebeu que ela estava sob controle. O Lorde revelou que estava traindo Al para subjugar toda a humanidade. Ele mostrou sua verdadeira forma e gabou-se de controlar mentes. Como sua habilidade era limitada, ele cristalizou o poder na estátua da deusa. O plano final era tomar o controle da capital real. Ao saber das vitórias de Al, o Lorde queria transformá-lo em um super-soldado. Linnea confessou que estava sendo forçada, pois o Lorde mantinha seus pais reféns. Al entendeu a situação e disse ao demônio para fazer o que quisesse. Quando o cristal ia atingir sua cabeça, Linnea lembrou dos momentos que passaram juntos. Ela implorou para ele fugir, mas Al sorriu e jogou uma pedra no chão. A explosão cegou a sala e a estátua foi destruída. O controle mental desapareceu quando a estátua ruiu. Al revelou que era uma pedra de comunicação e seus amigos destruíram o alvo ao receber o sinal. O demônio se perguntava como Al conseguia se comunicar com seus amigos. Al revelou que Linnea não estava olhando em 2 momentos específicos. Foram justamente nas vezes em que ele foi sequestrado por Rory e Ellen. Na segunda vez, elas perceberam que todos estavam sendo controlados pela estátua. Elas queriam que ele descobrisse como o Lorde exercia esse controle. Elas esperavam o sinal de Al para destruir a estátua. O plano envolvia destruir a pedra de comunicação. Os pais de Linnea, Rory e Ellen já tinham resgatado os reféns. Mas o demônio ainda mantinha mais um refém sob seu poder. Sabendo que o Lorde da cidade adorava aspargos, Al sacou um talo. O demônio achou que aquilo era uma estupidez. Al então enfiou o talo na boca do Lorde. Ao mastigar o aspargo, o Lorde se lembrou de seu amor pelo vegetal. O demônio perdeu a capacidade de controlá-lo. Al aproveitou a brecha e nocauteou o inimigo de vez. Antes de partir, Al pediu para ficar com o pingente.
Ela disse que era o mínimo que podia fazer e se aproximou na ponta dos pés. Ela promandando ver que logo iria até a capital para buscá-lo. Al, por outro lado, estava nervoso e tentou sair sem que notassem uma mancha em sua calça. Rory e Ellen o derrubaram, mas ele se defendeu dizendo que a culpa não foi dele. Ele alegou que a boca dela era boa demais. De volta à fazenda, Al estava feliz por reencontrar seus vegetais. Ele prefere cuidar de suas plantas a lidar com garotas irritantes. F notou que Rory e Ellen usavam novos pingentes. Elas contaram que Al as presenteou, dizendo que elas eram melhores que a cara feia dela. Elas também revelaram que ele beijou uma tal de Linnea. Al estava desesperado para se livrar da obsessão delas. Logo depois, eles ouviram gritos e encontraram um bicho sugando os nutrientes da plantação. Al jurou destruir aquela praga com todas as suas forças. Na capital, o rei apareceu disfarçado na loja de Al, forçando Fo a se esconder. Al perguntou por que o rei estava disfarçado, mas ele fingiu ser apenas um cliente comum. O rei perguntou quando Al se juntaria à família real. Al recusou o interesse pela filha do rei, mesmo com a promessa de ganhar todas as terras. Rory o alertou para não se deixar levar por aquela proposta. Fo tentou eliminar a concorrência, mas acabou nocauteando-o acidentalmente. Inconsciente, Al ouviu a voz de uma deusa chamando seu nome. A conexão falhou, mas ela promandando ver que eles se encontrariam em breve. O rei insistiu, mas Al deixou claro que só gosta de vegetais de verdade. O monarca partiu, sobrando para ele apenas seus rabanetes. Ao vender tudo, Al lembrou das ervas daninhas que atacavam sua colheita. As garotas se assustaram com a expressão dele e decidiram ir embora. Rex apareceu para entregar uma correspondência e viu a cara de psicopata de Al. Al achou que Rex tinha um cheiro bom e voltou ao seu estado calmo. Logo depois, uma garota gritou por socorro. Quando Al tentou intervir, um dos agressores sacou uma faca. Al desviou do golpe e derrubou o atacante. O segundo capanga avançou, mas Al o derrubou e o nocauteou. O comerciante ilegal de servos fugiu desesperado enquanto Al verificava se a jovem estava bem. Ela tinha chifres demoníacos e Al a reconheceu como Yuria. Ela revelou ser filha do rei demônio Mcbet e explicou que estava ali por segurança. Seu cuidador abriu um portal para o mundo humano porque ela corria perigo. Yuria implorou pela ajuda de Al, mas Rex avisou que levariam 3 dias para chegar ao reino. Al aceitou ajudar, mas exigiu que Rex cuidasse de seus arbustos antes de partir. Ele alegou que se podia eliminar o cheiro ruim daquelas plantas, conseguiria lidar com qualquer coisa. Al não precisou de um navio, ele correu sobre a água com uma velocidade impressionante. Após algumas horas, chegaram ao continente demoníaco. Al pediu desculpas pelo enjoo da viagem, mas Yuria estava grata por ele ter salvado a todos. Ela o chamou de On-chan, o que fez Al lembrar do rosto de Olivia. De repente um homem surgiu à distância e Yuria o identificou como Domas, seu cuidador. Domas atacou Yuria com um golpe mágico, tentando eliminá-la. Al bloqueou os ataques com os punhos e protegeu a garota. Domas lançou orbes de energia, mas Al desviou de todos com facilidade. Quando Domas tentou atingir Yuria, Al começou a rebater os ataques. Al percebeu que Domas estava sendo controlado e tentou nocauteá-lo. Domas desapareceu e contra-atacou, arremessando-o contra uma árvore. Al conseguiu desviar no último segundo e derrubou Domas, deixando-o inconsciente. Yuria viu Domas se levantar novamente pronto para o ataque final. Antes que ele disparasse, a mãe de Al surgiu e o nocauteou. Ela explicou que soube por Rex que Al estava indo para o território demoníaco sozinho. A mãe de Al tentou se apresentar a Yuria, mas logo explicou que Domas estava sob controle mental. Al se perguntou se ela sabia do seu verdadeiro poder. Yuria revelou que ele era o mago mais forte do mundo demoníaco. Ela agradeceu por ele ter guardado suas roupas e a protegido durante a noite. Lucy concordou com eles e decidiram seguir para o castelo do Rei Demônio. Ao chegarem, encontraram os guardas eliminados e o pai de Yuria inconsciente no trono. Um guarda ferido implorou para que Yuria fugisse. Uma espada surgiu das sombras, mas Al impediu que Lucy atingisse a garota. Ela baixou a espada, dizendo que crianças más precisam ser punidas. Al percebeu que não era sua mãe, pois ela o abraçaria com força suficiente para quebrar seus ossos.
A figura começou a rir, revelando sua verdadeira forma. Al ficou em choque ao ver que se tratava de Olivia. Ela estava viva, mas revelou a ele que reencarnou com os poderes de um deus maligno. Para provar, ela levantou a mão e disparou uma rajada contra Uriah. A explosão destruiu o castelo e até a montanha ao longe. Quando a poeira baixou, ele percebeu que não tinha chance de vencê-la. Ainda assim, ela achou-o incrível por ter conseguido desviar do ataque. Mesmo com os poderes dos deuses malignos selados dentro dele, ela explicou a situação. Olivia revelou que os atributos dele subiram por causa da habilidade à fé da natureza. Essa era a maior capacidade concedida pelo deus maligno. Quando Al negou conhecer tal divindade, Olivia insistiu que ele conhecia sim. Ela promandando ver contar tudo o que ele queria saber se ele se aliasse a ela. Olivia segurou o rosto dele e começou a encantá-lo para que vivessem juntos. Al estava prestes a ceder, até que Uriah gritou para ele cair na real. Olivia avançou, agarrou Uriah pelo pescoço e forçou Al a se ajoelhar. Ela disse que pouparia a garota se ele se unisse ao deus maligno. Uriah pediu que ele fugisse sem se preocupar com ela. Ao ouvir isso, Olivia decidiu eliminar a rival. Bem na hora, o pingente de Al começou a brilhar intensamente. O clarão cegou a todos e o tempo congelou instantaneamente. O mundo inteiro ficou cinza e uma deusa surgiu lá do alto. Ela pediu desculpas pelo susto e se apresentou como deus do bem. Por 1000 anos, ela foi obstruída pelo deus maligno. Mas graças ao pingente dele, ela conseguiu reconectar o espaço-tempo. Embora o campo temporal não durasse muito, ela promandando ver erradicar o poder maligno nele. Ela pretendia substituir aquele mal pelo seu próprio poder. O deus maligno tentou atacá-la, então ela pediu que Al estendesse a mão. Quando se cuidava, uma luz azul emanou de dentro dele. A deusa explicou que voltaria o tempo para ele salvar a garota. Ela implorou para que ele derrotasse o deus maligno. Assim que o tempo voltou a fluir, Olivia estava pronta para desviver Uriah. Mas Al avançou contra ela usando o poder do deus do bem. As vinhas brotaram e prenderam Olivia, arremessando Uriah para longe. Olivia se soltou facilmente e invocou uma espada para atacar. Al criou uma parede de vinhas para bloquear os golpes dela. Mesmo cortando tudo, as plantas cresciam mais fortes e levantaram Olivia do chão. Doma apareceu e jurou que não deixaria ela ferir Uriah, disparando contra ela. Quando a poeira baixou, Olivia apareceu intacta e chamou Al de fraco. Ela o atacou em um instante e passou direto por ele. Antes que ela eliminasse Doma, Al gritou e a fez parar. Olivia disse que estava entediada e decidiu ir embora. Mesmo com Al pedindo para ela esperar, ela disse que se viriam na próxima vez. Doma começou a gritar com Al por ele conhecer Olivia. Uriah pediu para ele parar, lembrando que Al a tinha salvado. O rei apareceu e afirmou que Al era o único motivo de estarem vivos. Ele pediu desculpas pela falta de respeito de seu subordinado. Sem saber como explicar, Al revelou que Olivia era sua irmã mais nova. Após ouvir toda a história, o rei promandando ver avisar caso descubra algo novo sobre o deus maligno. Uriah abraça Al enquanto uma ameaça paira no ar. Vai estava prestes a incendiar todo o país. O motivo era a tentativa de encantar sua amada Uriah. Al se pergunta quando vai se livrar desses casos idiotas. Ele reflete se conseguirá salvar sua irmã. No caminho de volta para a vila, ele busca memórias sobre o deus maligno. Ele recorda o tempo em que ficou sozinho na caverna com Tesa. Lembra de como o dragão o engoliu. Al se questiona se Tesa sabe algo sobre aquele dia. Ao chegar no campo, ele reencontra seu melhor amigo. Ele conta toda a história para Tesa. Porém, Tesa diz que nunca viu nada parecido. Tesa afirma que apenas carregou o corpo de Al quando ele desmaiou. Percebendo que o amigo pode estar perdendo a sanidade, Tesa oferece tomates. Após comer, Al convida Tesa para visitar a capital. Tesa recusa, alegando que está ocupado com seus deveres de pescador. Quando Al vai embora, Tesa revela que está preso e não pode sair. Al caminha pela floresta e é abordado por uma orc fêmea. Ele se prepara para lutar e a atinge com um soco. A criatura se levanta e continua a persegui-lo. Jake aparece e salva Al de uma situação perigosa. Lamiere nota que Al ficou mais fraco desde o último encontro.
Ele estranha o fato de Al não conseguir derrotar orcs com um golpe. Ellen analisa o status de Al e percebe uma queda drástica. Ela descobre que a habilidade A Fé da Natureza desapareceu. Al lembra da deusa lhe concedendo poderes naquele momento. Rex reaparece desta vez mais limpo, trazendo uma carta da mãe de Al. Rory e Ellen leem o conteúdo da carta. A mãe de Al questiona se aquelas garotas estão saindo com ele. Ela ameaça queimar tudo caso elas tentem algo com seu filho. A mãe de Al comemora que sua armadilha funcionou. Ela revela que investigará como Olivia foi reencarnada. A mãe declara seu amor profundo pelo filho. Al fecha a carta antes de ler os detalhes mais íntimos. Feli aparece e comenta sobre o tempo desde que Al plantou sua essência. Curi interrompe e afirma ser a única que ele vai arar. Ellen rebate dizendo que será a única a desfrutar do seu berinjela. Todos vivem felizes na fazenda, cultivando seus próprios frutos.